Deus, boa tarde, irmãos. Eu venho hoje trazer uma mensagem. O tema da minha mensagem para hoje é: o que estão fazendo com o Evangelho de Cristo? No livro de Mateus, no capítulo 28, de 12 a 20, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E quais foram os mandamentos que o Senhor Jesus deixou na sua caminhada? Quais são os mandamentos que nós podemos acompanhar na caminhada de Jesus? São eles: ame a Deus acima de todas as coisas, ame o teu próximo como a ti mesmo, perdoando, sendo misericordioso, pacífico, ensinando em amor, exortando em amor, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, fazendo discípulos, negando a si mesmo, ensinando sobre o Espírito Santo, ensinando sobre as boas novas, sobre o arrependimento, sobre como ser luz para os homens, como ser sal da terra diante dos homens, ouvir a palavra de Deus, oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse, queridos, era o evangelho pregado por Paulo, por Pedro, era o evangelho a qual Martinho Lutero lutou para espalhar e para traduzir. Mas, infelizmente, o evangelho de Cristo foi reformado. O evangelho de Cristo, ele foi sendo inseridos novas coisas no evangelho, como autoajuda, como sincretismos, crendices, misticismos, escândalos no nome do Senhor Jesus, promessas de riquezas, prosperidade financeira e muitas outras coisas foram inseridas no Evangelho de Cristo. O inimigo, ele é sorrateiro, ele usa da palavra de Deus e vai ali adicionando coisas a mais e tirando o foco daquilo que realmente é importante na palavra do Senhor. O evangelho para satisfazer o homem é um evangelho, e as igrejas, elas não perguntam mais se é certo esse tipo de pregação, elas querem saber se dá certo. Isso vai atrair pessoas para a igreja? Isso vai trazer pessoas, vai trazer multidão? Então, se dá certo, então vamos inserir. É um evangelho barato, diluído e híbrido. Entenda, queridos, que Deus, ele nos derramou a sua graça, mas por ser graça não significa que foi barato. Pelo contrário, Jesus pagou alto preço. Foi um preço caro, não foi barato, para que nós pudéssemos, então, ter um encontro com Deus. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Pedro 1, 18 a 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, porque por tradições recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós sabemos que Deus é amor, mas também temos que nos lembrar que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Isso você pode ler, confirmar lá em Salmos 89, 14, que diz que a base dele é justiça, juízo, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Então, queridos, tenha cuidado para que ninguém vos engane. Satanás se transfigura como anjo de luz para enganar as pessoas. E por que isso está acontecendo no nosso meio? Porque as pessoas, elas têm preguiça de ler a palavra de Deus. As pessoas não procuram conhecer a palavra do Senhor. As pessoas têm se apostatado. Elas têm seguido ventos de doutrina. Elas não leem, são cristãos preguiçosos. Então, muitas pessoas estão sendo enganadas por muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. Lá em Atos 17, 11 diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Então, nós temos que ser vigilantes
e temos que ser cuidadosos com a palavra de Deus. Nós precisamos examinar tudo aquilo que é pregado, tudo aquilo que você ouve referente à palavra de Deus, você precisa examinar, precisa orar para ver se o Espírito Santo realmente confirma aquela palavra. Porque, como eu disse acima, o Satanás, ele se transfigura de anjo de luz. Então, às vezes você vê uma palestra, uma pregação linda, que chama a atenção de muitas pessoas, mas será mesmo que essa palavra vem direto do Espírito Santo? Será mesmo que é uma revelação de Deus para nós? Então, querido, se você está num lugar que estão pregando mentiras, que não condiz com o que está escrito nas Escrituras Sagradas, mesmo que seja uma pessoa, que essa pessoa seja um ícone, seja um pastor renomado, seja pessoas que são famosas, querido, mande-o embora e fique com a Bíblia. Porque quem vai te levar para o céu é o Senhor e não são pessoas. Onde nós vamos parar, queridos, com essas pregações mentirosas que estão sendo disseminadas por aí? O que estão fazendo com o Evangelho de Cristo? Estão enfeitando o Evangelho do Senhor para atrair pessoas. Mas note que Paulo disse assim lá em Gálatas, capítulo 1, do versículo 8 a 10, ele disse: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que significa? Seja amaldiçoado. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Por que persuado eu agora? A homens ou a Deus? Ou eu procuro agradar a homens? Se ainda tivesse agradando a homens, eu não seria um servo de Cristo. Então aqui o próprio Paulo diz que mesmo se ele ou os próprios anjos viessem trazer um evangelho diferente da qual eles haviam pregado, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que esse evangelho seja amaldiçoado. Mas, queridos, eu quero também dizer que o próprio Jesus disse assim lá em Mateus 18, 6 a 7, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Então nós temos que ser responsáveis com a palavra do Senhor. Nós temos que realmente pregar aquilo que é a verdade. O que é a verdade, queridos? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que pregar o evangelho de Cristo. Não pregar um evangelho antropocêntrico, que é aquele evangelho onde o homem é o centro de tudo. Um Deus santo e justo, ele salva pecadores injustos, mediante a morte substitutiva do seu filho. O seu filho, naquela cruz, leva o nosso pecado. Com o nosso pecado, ele leva a culpa. Ele paga pela nossa culpa, sendo despejado nele a ira de Deus. E quando a ira de Deus é despejada, Deus então satisfaz a sua justiça. E agora ele pode ser justo e justificador daquele que crê. Jesus, no terceiro dia, ele ressuscita dos mortos, mostrando assim que Deus aceitou o seu sacrifício e agora, mediante ao sacrifício, ele ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam e creiam no Evangelho. Isso é o Evangelho do Senhor. E para finalizar, queridos, eu deixo esse versículo para você refletir, que está lá em João, no capítulo 11, no versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Posso fazer uma oração com você essa tarde? Vamos fechar nossos olhos e levar os nossos pensamentos ao Senhor? Pai querido, Senhor, eu quero, Senhor, te agradecer por essa tarde, ó Deus, que o Senhor possa abrir os meus olhos espirituais, que eu possa entender mais da Tua palavra e que eu possa, Senhor, ajudar a pregar e obedecer o ID do Senhor. Deus, que o Senhor, Deus, tire as escamas dos meus olhos, que eu possa enxergar aquilo que estão pregando de errado, ó Deus, que eu não seja enganado
por doutrinas satânicas, por doutrinas de pessoas que têm má intenção com a tua palavra, mas que a tua palavra realmente, a palavra verdadeira chegue ao meu coração, ao meu conhecimento, e que eu possa também, Senhor, através da leitura, conhecer cada dia mais aquilo que o Senhor quer para a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu oro no nome e na autoridade de Cristo Jesus. Queridos, fica com Deus, uma boa tarde. Tchau, tchau.